Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre obsessão espiritual. Se você já ouviu falar sobre isso, hoje eu estou aqui para tirar as suas dúvidas. E se você aí está desconfiado de alguma obsessão espiritual sobre você, fique comigo até o final que esse vídeo vai te ajudar. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma obsessão espiritual. Obsessão é a ação persistente de um espírito sobre um indivíduo. E podemos dizer também que essa ação é uma ação contínua e maléfica e pode ocorrer de um espírito para o outro, independente se ele está encarnado ou não. Então, uma obsessão, ela pode se dar de um espírito desencarnado para um encarnado e também de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. E existem vários tipos de obsessões. Obsessões eletrônicas, obsessões com parasitas, obsessões por simbiose, obsessões por goécia complexa e a obsessão simples, que é o mais comum. Bem, vamos começar então falando da obsessão simples, que é a mais comum. Todo mundo tem ou já teve algum espírito aí, algum irmãozinho encostado em você. E muitas vezes, quando o caso é sério, tratando aí, já vamos começar falando sobre isso, de uma obsessão mais profunda, que esse espírito, esse obsessor, ele fica perto da pessoa, mais comum, por vingança. Então, o tipo de obsessão mais, vamos dizer assim, forte, na minha experiência, que eu já passei e já vivencio, principalmente aí se tratando da apometria, são o tipo de obsessões por vingança. Então, esse espírito, ele pode ter sido o seu esposo, a sua esposa, ou um pai, ou uma mãe, na vida anterior, na vida passada, e ter acontecido alguma coisa grave aí, que de repente aconteceu entre vocês e que esse espírito não perdoou. Sei lá, podemos citar um exemplo: você estava para casar, um dia antes do seu casamento, você foi lá, largou, falou que não queria mais, e um mês depois estava com um amigo do noivo, no caso que você deixou. Aí essa pessoa, não perdoando e não se conformando com isso, vem a falecer e nesta vida aqui acaba sendo um obsessor seu. Essa pessoa, pelo apego, ela acha que você precisa ser dela, ela não aceita que você o abandonou. Então, com certeza, essa pessoa encarnada aqui, no caso, o indivíduo, não vai ter aí prosperidade e fluidez nos relacionamentos amorosos. Este é apenas um exemplo. Por quê? Porque tem um obsessor aí seguindo, te acompanhando por vingança. Vingança do passado. Isso pode ser, eu citei aqui apenas um exemplo, pode ser outros casos, pode ser de pai para filho, de irmão, de amigo, alguma briga, alguma coisa que aconteceu e foi um trauma muito grande para esse espírito. E ele vem a desencarnar e ele acredita que agora ele precisa se vingar de você. Então, ele é um tipo de obsessão bem forte, porque esse espírito ele quer vingança. Temos outros tipos de obsessões, que são aí as obsessões complexas, que pode ser aí um desencarnado que esteja tentando se vingar de você e ele acaba pegando aí toda a sua família, influenciando os seus filhos, a sua esposa, para causar aí confusão entre vocês. Então ele faz aí obsessão não só em você,
mas também no ambiente que você vive e com os seus familiares, com o intuito de te prejudicar. Nós temos também parasitas, chips, né? Muitas vezes aí isso acontece na Goécia. Goécia seria uma magia negativa que algum espírito ou essas pessoas que fazem um trabalho para você, e quem vai realizar esse trabalho são espíritos menos evoluídos, esses espíritos que são ligados às trevas. E quando isso acontece, com certeza sua vida vai aí virar de cabeça para baixo e você vai sentir essa energia pesada. E isso vai influenciar, quando é uma obsessão complexa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Por quê? O intuito disso, dessa magia, é de destruição, de destruir você. Um exemplo também que é muito comum, que seria a magia negativa. Então, quem aí carrega, né, as energias para fazer essas magias negativas darem o resultado são os espíritos negativos de baixa vibração. Aí temos os chips, né, que alguns espíritos obsessores colocam chips nas pessoas e muitas vezes para causar aí confusão mental, esgotamento físico, porque um obsessor ele faz exatamente isso, ele se alimenta da sua energia, ele causa perturbação no seu corpo físico e muitas vezes no corpo mental, fazendo aí por simbiose, fazendo aí por sugestões de pensamentos para influenciar você. Isso acontece muito também no caso de obsessores com as pessoas que são viciadas, com vício em álcool, em bebidas, em drogas, enfim, pornografia. Muitas vezes o espírito ali, ele está obsediando a pessoa e não permite, não deixa ela largar o vício. Então, se você conhece alguém aí, tem alguma dificuldade, alguma situação com drogas pesadas, com álcool e não consegue largar, é muito provável que tenha aí um ou mais obsessores se alimentando também daquela energia da droga, do álcool. Gente, existem vários tipos de obsessões, mas essas são as mais comuns. A obsessão complexa, por vingança, né? O obsessor aí, o desencarnado. Podemos falar também a obsessão de encarnado para encarnado, que isso também é comum. No caso aí, geralmente de mãe para filho, ou então de esposa e esposo, que a esposa e o esposo se amam tanto que um acaba obsediando o outro e vice-versa. Você é meu, você é minha. Então, quer exercer domínio sobre a pessoa o tempo todo. Isso é, sim, um tipo de obsessão, de encarnado para encarnado. Ou então aquela mãe super protetora, que o filho é dela, tem que fazer o que ela quer, na hora que ela quer, e acaba ali sugando a energia do filho por ter esse cuidado excessivo, né? Esse apego, é meu, eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger. E tem também a obsessão de encarnado para desencarnado, que isso é menos comum, mas acontece. É aquele indivíduo aí que descobre que tem um mentor, ou então que tem um orixá de cabeça, que tem aí um caboclo, um preto velho, e fica 24 horas invocando e conversando com essa energia. Acaba obsediando o espírito ali, protetor, o mentor espiritual. Então ele é um indivíduo encarnado, descobriu aí que tem, de repente, um preto velho que acompanha, né? Isso acontece sim, algumas pessoas aí, um bandista, e aí a pessoa de repente vai comprar uma roupa, né? Tá na loja e tá perguntando pro preto velho que roupa que compra. Tô no restaurante, eu tô perguntando que comida que eu como. Então tá 24 horas ali querendo acessar essa energia do mentor. Então está obsediando. Isso é um tipo de obsessão pouco comum, mas acontece. De um encarnado para um desencarnado.
Então, assim, gente, obsessão não precisa ter medo, a gente precisa ter respeito, consciência e saber identificar quando então nós estamos sofrendo uma obsessão espiritual. Porque na maioria das vezes eu percebo, pela minha experiência e as pessoas que eu lido, que muitas vezes é a própria mente da pessoa. Às vezes o trabalho dela tá uma porcaria, o relacionamento tá uma porcaria, porque ela tem crenças limitantes muito enraizadas. Então, de repente, a gente precisa parar de achar que tudo é magia negra, fizeram trabalho para mim, deve ter um obsessor aqui, deve ter um obsessor querendo se vingar de mim porque tudo dá errado, percebe? Então nem tudo é espiritual. Muitas coisas na sua vida não está dando certo porque você tem crença limitante, porque você vibra no negativo. Então, de repente, não existe magia negativa ali nenhuma. Ou até existe a que você fez através da sua mente, do seu pensamento. Então é muito importante a gente colocar isso também em questão, que nem tudo é obsessor, nem tudo é um obsessor espiritual. Muitas coisas que está ruim na sua vida requer mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de postura. É você orar mais, é você praticar o amor, praticar a caridade, é você se doar de repente mais para o mundo e para as pessoas e fazer aí da sua vida, você ser o capitão da sua vida, não deixar as situações te influenciarem. Eu falo que isso é ser o grande alquimista da sua própria vida. De repente você viu que a sua vibração está baixando, você se colocar para cima, você não se fazer de vítima. Então nem tudo é obsessor, nem tudo é magia negativa. A gente precisa ficar muito atenta a isso. E é importante também a gente mencionar os famosos encostos, né? Que acontece aí de você estar de repente passando na rua e tem ali um espírito desencarnado e ele vê algo em você que ele está precisando, que ele não tem, e ele acompanha, encosta em você. Aí você chega em casa com aquela dor na coluna, com aquele mal-estar, e já age meio grosso com a esposa, já não quer nem olhar para a cara do seu animalzinho de estimação, já está meio esquisito. Porque aquela energia, aquele espírito encostou em você, porque ele quer a sua energia, o seu ectoplasma. Percebe? Porque ele está na escuridão, nas trevas, e você tem energia vital boa, ectoplasma, para fornecer. Então, como que a gente pode se proteger, principalmente no caso desse encosto? Você vai sair de casa? Faça uma prece. Quando eu saio de casa, eu gosto de fazer a afirmação de São Miguel, que é uma força que eu trabalho ela, que eu invoco essa força, do Arcanjo Miguel, que é uma energia que eu sinto presente, que eu sinto que me protege. Antes de sair de casa, seja para ir no trabalho, seja para ir na casa de um familiar, seja para ir no mercado, onde quer comprar ração, que é aqui do lado, que eu compro ração para minha gata. Eu sempre faço a proteção de São Miguel. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu faço isso no mínimo 2 vezes, essa afirmação, ao sair de casa, ao dormir. A prece, a oração é uma ferramenta muito poderosa. E se você aí sente que tem um obsessor, se você sente que essa ação de um indivíduo, né, você sente que tem uma energia que não é só sua, que tem algo ali te prejudicando, você sente aí até mesmo muitas pessoas podem sentir no corpo físico algumas doenças, esgotamento energético, esgotamento físico. De repente você age de uma maneira que você depois se arrepende, acessos de ira, de raiva, de briga. Você fala, mas eu falei isso e você nem percebe o que você falou. Então é muito provável que tenha aí um obsessor, um espírito te influenciando.
Nesses casos, eu sugiro para você a oração, a boa conduta, você não se envolver em vícios. Se você aí está desandando na bebida, porque hoje em dia é muito comum a pessoa falar, eu não tenho vício nenhum, mas todo sábado e domingo tá aí na cervejinha, já está virando um vício. Então, é legal você perceber os vícios, que é uma porta sim para obsessores, você ter aí as rédeas, o seu autocontrole, você orar, você fazer as suas orações. Se você tem uma religião, se firmar aí com os seus protetores, os seus guardiões, os seus guias. Se você acredita na Bíblia, você lê o Salmo 91, o Salmo 96, o Salmo 23, enfim, o livro que te der forças, o livro aí que você sentir que vai te ajudar, você lê isso com fervor, com fé, com confiança. E se o caso for muito grave, você sente aí que a sua vida já saiu do controle, que você não tem força nem para orar, que você já está aí no estado que a sua própria família já não sabe mais o que fazer. Se o caso é mais grave, vá no centro espírita, tomar um passe. Tem alguns centros espíritas que fazem a desobsessão. Vá aí no centro de Umbanda, conversar com o Pai de Santo, explicar o que está acontecendo com você, de repente ele consegue te ajudar. Ou então faz um trabalho de apometria, que a apometria ela serve para limpar o campo energético, para desfazer implantes, chips, contratos que você talvez tenha feito em vidas anteriores. A apometria é maravilhosa, eu super recomendo. Nos processos de auto-obsessão, nos processos de obsessão complexa, obsessão simples, de simbiose, enfim, parasitas, todos os tipos de obsessões que existem, a apometria pode te auxiliar. E um centro espírita também vai te ajudar. Então, assim, hoje em dia eu falo, se você observou que algo está errado com você, vá procurar ajuda. Hoje em dia tem muitos centros aí espiritualistas que fazem a caridade. Até mesmo as medicinas, por incrível que pareça, a ayahuasca, o rapé, o cambô, me ajudou muito nesses processos de obsessão e auto-obsessivos que eu tinha comigo mesmo. Outras versões de mim que obsediava a mim mesma por meio de crenças e pensamento ali enraizadas, que demorou para me perceber e tem muita coisa ainda que eu estou trabalhando. Então, procure ajuda. E assim, como eu já disse, pare de colocar na cabeça que tudo é encosto, que tudo é obsessor. Nem tudo é espiritual. Tem muita coisa que é você controlando as suas emoções, que é você vigiando os seus pensamentos e é você tirando crenças negativas e fazendo a sua parte. Porque não adianta nada a gente ir no centro espírita, numa casa de umbanda, receber um passe no sábado, chegar na segunda-feira, chutar o cachorro, brigar com o vizinho, xingar a mãe, falar um monte de palavrão, não se interessar por autoconhecimento ou por uma religião, ou que seja a sua conexão em casa com o divino, porque tem pessoas que não têm uma religião, mas têm uma conexão com o divino muito linda, que faz na sua própria casa. Então você precisa orar, você precisa praticar uma meditação, tirar um tempo para fazer um hobby, você precisa ver o que você gosta, se de repente você está num trabalho que não tem nada a ver com você. É claro que vai dar um mal-estar, que vai dar dor nas costas e você acha que é obsessor. Não é carga energética que você não está conseguindo mais se dar bem naquele lugar. Percebe? Bem, gente, esse assunto aqui daria para a gente ficar falando umas 2 horas, certo? Mas eu acho que eu resumi aí para vocês o que é obsessão espiritual. Bem, um grande abraço e até a próxima. Deixe o seu like, hein? Vamos aí apoiar o nosso canal para que essa mensagem chegue aí para mais pessoas. Combinado? Gratidão!